Olá, disciplina Desenvolvimento de Sistemas. Eu sou o professor Marcos Rodrigues, etec.sp.gov.br, e no exemplo de hoje tratarei sobre a criação de um menu, destacando mais uma vez a estrutura de decisão if, else if e else. Ok? Bom, criando um projeto no Delphi Rio, no DCL Application, só verificando se eu estou gravando. Arrastei um botão. E agora eu vou criar o evento onClick do mesmo. Trabalharei com uma variável que guarda a opção, né? Ela é do tipo inteiro. E agora pegarei essa opção que eu determinarei entre 1 e 2 apenas. Fazendo a entrada. Colocando a mensagem de entrada. Necessito a conversão, porque o input box guarda string, né? E a variável guarda o inteiro. Agora eu estou validando, verificando a opção digitada, começando pela número 1. Obviamente, quando eu coloquei um begin end, senhores aí de casa, eu estou fazendo esse begin end referente ao if. E lembrando que nós temos ainda o begin end referente à procedure, nesse caso o botão um clique, e aquele end ponto final lá é referente ao projeto. No caso aí é a Unity, né? A Unity 1 que nós estamos trabalhando. Estou apenas estruturando aqui no início, né? Olha lá, cabeça, tronco, pés, estrutura de decisão if, else. Se passar pelo if e pelo else if, obviamente ele vai cair no else pendente. E como já falamos nos estudos anteriores, ele não tem condição. Voltando ao clássico, dos clássicos, nesse exemplo, exemplificarei novamente a área do retângulo e a área do triângulo, diferenciando apenas pelo if. Fazendo a entrada da base, vocês sabem que essa entrada ela é uma string e eu necessito convertê-la para o tipo float. Por que float? Olhamos lá em cima, a área base e a altura é do tipo float. Fazendo agora a conversão da string para o tipo float referente à altura, e eu vou para o meu primeiro processamento. A área recebendo a base vezes
altura. Colocando um comentário ali para especificar o que aquele bloco está fazendo, né? Na sequência, já pensando no que realizarei, colocando o cálculo da área do triângulo. Obviamente, eu vou copiar e vou replicar esse bloco no else if, porque são poucas alterações. O cálculo, o processamento é apenas uma divisão por 2. Ocorre que o aluno tem que fazer isso de uma maneira coerente. Na hora de colar, ele tem que pôr o cursor bem aqui, porque a maneira que eu selecionei foi até o campo, então senão vira retrabalho. Voltou a tela. Fiz a opção 1, fiz a opção 2, e aí eu estou dando uma observada no meu raciocínio, né? No cálculo realizado, em cada um, opção 1, opção 2, e ali eu estou decidindo a mensagem, né? E nesse caso, é uma opção não tratada nesse exemplo. Possivelmente vocês estão vendo que é uma gravação, né? Eu saí um pouquinho para fazer alguma coisa e, sei lá, fui na tomada, fui atender minha filha ou, sei lá, alguma coisa do tipo. Aí eu dei esse bug. Vamos ver se está mexendo aqui. Aí depois eu voltei. Um show message. Eu resolvi colocar o show message para mostrar a saída somente assim, área. Por quê? Porque eu tenho que mostrar a área tanto do retângulo e tanto do triângulo, só que a variável área é a mesma para as duas situações. Então, por isso... Opa, desculpa, gente, estou confundindo o raciocínio. Tu não é os pendente aqui ainda. Opção não tratada nesse exemplo. Apenas isso. Esse raciocínio que eu falei, ele vai depois do if, do else if, do else lá embaixo. O que é comum no cálculo de ambos? A mesma variável, que no caso é base, altura e área. Só que muda os valores de entrada e o cálculo propriamente dito, né? Então, uma vez depois que eu passe por essa estrutura, eu vou encaixar a área, porque ela é comum tanto para o if e para o else if. Especificando ali o retângulo, o triângulo, para o usuário saber que opção ele vai digitar, né? Com relação ao número. Um é o retângulo, 2 é o triângulo. Deixa eu ver se está bugando. Tá. Se for um, faz aquele bloco. Se não, se for 2, faz aquele outro bloco. Se não, faz aquele show message de opção não tratada nesse exemplo. Aí, ó. Eu estou indicando que ali eu fiz show message. Opa, digitando um application errado. Com 2 P's. E aí eu quis melhorar minha resposta.
Opção não tratada nesse exemplo. Varia só para lembrar que existe um título. E a princípio eu coloquei MB OK, mas o ideal é colocar um information, né, gente? Porque trabalhando com informação para o usuário, né? Aí vem a pergunta, por que você não fez application.messagebox fora do if, else, if, else? Nesse vídeo, ainda não quis contextualizar nessa exemplificação que para pegar a variável área e encaixar dentro do application messagebox, nós temos que fazer uma conversão lá dentro do messagebox que se chama a conversão para pichar, que é um tipo. Se eu pegar simplesmente a variável área e colocar lá dentro do application messagebox, o que acontece? Ele dá um erro dizendo que nessa parte da mensagem aqui não tem como encaixar uma variável porque ela é pichar. Por isso eu afinei nesse exemplo de colocar. No próximo eu trabalharei dessa forma. Olha lá, eu estou dizendo que a área ela é comum tanto para a opção 1 como para a opção 2. Agora eu vou salvar o projeto. Na área de trabalho eu vou criar uma pasta. Lembrando que aquele show message de área, vírgula, área lá embaixo, ele está fora do if, ele está fora do else if e ele está fora do else pendente, considerando que ele é comum para os três. Mas vocês perceberão também que ele pode ser comum para a opção 1, ele pode ser comum para a opção 2, todavia, quando cair no else pendente, ele não é comum, não. E possivelmente isso vire o nosso exercício, a nossa atividade. Erro. Se eu não me engano, eu me enganei aqui, ó, fazendo vários exemplos, né, para o pessoal do DS da noite, que estão trabalhando com a linguagem Pascal, concatenação lá é a vírgula. Para nós, no objeto Pascal, já é o sinal de mais. E a variável do tipo float, né? Como que eu converto de float para string? Então, seria dessa forma. Vou pressionar o botão 1. Entrarei com a opção. Altura 2, base 3. Opa, é 3. Aí eu clico a opção primeiro. Opção 2, depois eu dizer 3 e 2. Certo. 6 dividido por 2 resultou em 3. Aí eu comecei a dar uma melhoradinha ali, dando espaço na área. Aí eu comecei a fazer uma organização do código, só para ficar mais didático a explicação nesse vídeo. Não há necessidade, né, você fazer isso na sua vida acadêmica. Ela mostrando que começou, mostrando que terminou. Abriu, fechou. Nesse momento, vou marcar para debugar, gente, lembrando que a tecla que eu utilizo para debugar é a tecla F8. Então, nas versões anteriores, se eu marcasse a bolinha, apertasse o F9, apertasse o Execute, de boa. Agora eu tenho que apertar F8 para cair nessa situação aqui do lado. Ó. Por que não enroscou? Porque eu coloquei a bolinha vermelha no if. Olha lá. Observe isso aqui, gente. Ó. Olha lá a seta azul. Ó. Tá vendo? Tá bem nesse canto aqui. Ó. 1 é igual a 1. Ele resultou em true. Perceba que eu seleciono a condição. Eu vou embaixo da condição. Né? Opção 1. Agora, a vez da altura. Nesse exemplo, eu quis destacar somente a variável.
Ah, tá. Eu mostro uma vez, sim. Base 3, altura 4. 4 vezes 3 resulta em 12. Olha lá, eu sempre dou essa voltinha para você perceber. Olha lá, 12. 12 vai ser guardado dentro de área. Área, 12. Só faltava o microfone, tá ligado, né? E aí fomos surpreendidos novamente, mas não. Tá ligado, belezinha. Aí eu dou um F8 de novo para realizar outro teste. (99) é uma opção que não tem. 99 igual a 1? Não. Vou dar um F8. 99 é igual a 2? Não. Opção não tratada nesse exemplo. Só que veja, vamos dar um pause no vídeo. Ele passou por aqui, já foram 2 comparações, beleza? Quando ele cai no nosso pendente, ele traz aquela mensagem, a opção não tratada. E tudo bem, sem nenhum problema. Só que você se recorda que ao sair do if, else, tem uma mensagem lá embaixo que é comum para a opção 1, é comum para a opção 2. Então, para esse exemplo, ele é comum apenas para aquelas 2 opções. Tá? Eu poderia fazer ali embaixo, colocando um pouco mais à direita, aquela show message área, e fazer um if ali. Se a opção for diferente de 1, opção diferente de 1 e opção diferente de 2, aí ele faz aquela linha. Porém, eu quero que vocês entendam uma coisa. Aí eu não estou tendo economia de linha. Na verdade, estou aumentando, estou fazendo um if ali, né? O que estava sendo viável? Pegar aquela linha do show message área e encaixar depois desse cara, aqui dentro desse if, e também show message área e colocar para esse cara. Seria uma forma de solução. Então, possivelmente, isso vai virar a nossa atividade, tá bom? Vamos dar sequência aqui, que vai mostrar. Olha lá. Opção não tratada nesse exemplo. Beleza. A área deu essa zoeira aí. Por que deu essa zoeira? Porque o conteúdo da variável está sujo. Então, veja, não é adequado. Então, o que a gente teria que fazer? Recortar e colocar, copiar não, né? Recortar mesmo. Recortar e encaixar debaixo de área da opção 1 e debaixo de área da opção 2. Ah, opção 1. Agora essa aqui é da opção 2, tá vendo? Com isso eu resolvo esse problema. Vou dar um save all. Então, variável opção, área, base, altura do tipo real. E com isso, senhores, considere esse exemplo concluído. Obrigado e até a próxima.